Você já imaginou morar numa casa sem muros ou portões? E eu não estou falando de condomínio não, viu, minha gente? Casas de rua mesmo. Ou então viver num prédio se ele não tivesse muros separando a área de lazer e a garagem, por exemplo, da rua. Ah, Dani, mas nem pensar porque é muito perigoso. Será que é uma realidade utópica? Ou com um bom planejamento urbano e políticas públicas, podemos construir espaços e cidades mais abertas, sem segregação e que estimulem a qualidade de vida? Até porque, quando falamos desses espaços, estamos falando também de identidade, diversidade e do ir e vir de todos. E é sobre este assunto, portanto, que vamos abordar no Diálogos de hoje. E eu recebo aqui no estúdio o arquiteto e urbanista Walter Brandt. Seja muito bem-vindo, Walter. Oi, Daniela, tudo bem? Muito obrigado. É isso mesmo, né? Me conta como que a arquitetura pode, né, estimular essa diversidade dos espaços, o ir e vir das pessoas? Bem, arquitetura e urbanismo, né? É porque a pessoa normalmente fala arquiteto, mas esquece que todo arquiteto é arquiteto urbanista também. Então, o urbanismo estuda exatamente isso, né? A relação das pessoas com o meio, né? E a questão da mobilidade, da segurança, são pontos fundamentais, né? A questão do muro, a gente pode pensar, por que existe o muro, né? E refletir sobre isso. E algumas perguntas que eu agora posso inverter para você, né? O muro é obrigatório? Ele é necessário? Né? Então, se ele não for obrigatório nem necessário, então eu posso extingui-lo? E qual é a vantagem se eu fizer isso? Né? Então, são essas questões. E com certeza a gente tem resultados diferentes para cada situação. Sim. Antes da gente seguir aqui, mas é importante a gente reforçar, né, que há todo um estudo e um planejamento, pelo menos é o que deveria ter, né? A gente sabe que muitas vezes cidades mais antigas ou grandes metrópoles não têm esse planejamento urbano como deveria, né? Muitas vezes tem esse crescimento desordenado, e é importante a gente reforçar. É um estudo, né? Muito embasamento, planejamento para, né, uma construção, para construir ali um espaço público, um bairro, ou para que uma cidade, né, conforme ela vá crescendo. Sim. Então, aqui nós temos São José dos Campos, né? O planejamento é muito forte por causa do INPE, por causa da Univap. É uma cidade que não foi planejada, mas o planejamento sempre existiu. Então, você vê diferença radical entre Caçapava, Taubaté, né? Porque a cidade flui, né? E isso graças à lei de zoneamento, né? E o Código de Obras. Então, esses instrumentos, eles determinam como a cidade vai ser, né? Junto com ainda o plano diretor, né? Que fala assim, para onde que a cidade vai, que cidade nós queremos, né? Então, você tem esses, a gente chama de instrumentos urbanísticos, né? Que, baseados neles, a prefeitura atua, o município pode construir dentro dessas regras e o resultado da cidade que nós temos, né? São José dos Campos é uma cidade muito boa, né? Você consegue perceber a diferença do centro, né? O tradicional ali, Vila Maria, o Santana, onde a cidade realmente nasceu, né? E como vai ficando diferente quando você caminha para a periferia. Então você tem Santana e o centro de um jeito, depois você tem, eu posso falar, o Esplanada, com um conceito diferente, assim como o Satélite e a Vista Verde, que foram grandes conjuntos habitacionais, né? Então a cidade veio organizada, e depois você vai caminhando para as periferias e você tem Interlagos, Dom Pedro, um bairro com outro tipo de formato, com outro tipo de achura, que a gente chama, né? Então, essa é o desenho urbano de São José. E você vai ver como é que a Casa de Santana é diferente das casas mais modernas. Então, a Casa de Santana, anterior a 1950, né? É uma casa
que tinha ainda a varanda, né? Na frente, então você tinha uma mureta baixa, uma grade ali, um portãozinho que talvez para um animal e para diferenciar, né, da rua. E depois você tem a varanda, normalmente tinha uma cadeira ali, né? Algumas casas, em algumas ruas eram construídas já direto na calçada, então praticamente você passa na porta do quarto, na janela do quarto ou na porta da sala. Tá de né? cara para a rua, né? Isso, exatamente. Você tem essas condições. Eu nasci em Piquete, então Piquete tem muitas casas nessa condição, então você passa na janela da pessoa. E essa janela, ou essa casa, ela sofreu alterações, né? No caso da casa que tinha a varanda, eu imagino, não vou afirmar que isso aconteceu, né? Mas imagina assim, que um dia a cadeira da varanda sumiu. A pessoa, caramba, o que aconteceu com a cadeira? Então, se alguém pulou e levou, então como é que a pessoa cria a segurança? Vou aumentar o meu muro, para ninguém entrar. Só que daí, quando a pessoa aumenta o muro, já não faz sentido ela ficar na varanda. Porque a questão da varanda, porque a pessoa habitava a varanda para ter contato com a rua. Sim, para ter uma vista, né? Ali, a vista, você tinha uma. Daí a pessoa está na varanda ali dela, né? O tempo era diferente. Aí passa o vizinho, passa alguém, cumprimenta, conversa, né? E daí, se o muro é alto, a pessoa já não tem por que mais ficar na varanda. Então, nisso, a varanda sumiu, saiu do projeto. Né? Então, uma questão do comportamento social influenciou a arquitetura. Né? Então, quando some a varanda, você mudou a casa. Naquelas outras casas que tinham a janela direta na calçada, né? O que a pessoa tinha alguma coisa ali, algum pertence, alguém está passando, pega e leva. O que aconteceu? Ou a pessoa tranca, ou ela colocou uma grade. Sim, né? É que hoje, inclusive, a gente vai exibir uma reportagem daqui a pouquinho, ainda tem casas assim, inclusive você citou Santana, Sim. Só que hoje tudo com grade. Sim. Né? Assim, acho que ninguém, e as pessoas não costumam deixar aberto, né, ao longo do dia também, para as pessoas passarem. Você tinha comentado o quão, né, ali o comportamento social influenciou na arquitetura, né? Até deu o exemplo, começa a sumir as coisas da varanda, as pessoas vão aumentando muros, colocando grades. E também quais influências arquitetônicas a gente pode falar dessas casas mesmo, né? Nesses estilos mais antigos, sobretudo, assim, foram herdadas arquiteturas de onde? A arquitetura do Brasil, basicamente, ela é portuguesa, né? Porque a gente foi colonizado por português e espanhol, mas a gente teve holandês, francês. Então, todos esses que vieram habitar aqui, então, acabam colocando sua característica. No sul, tem muita casa de madeira, né? Que era coisa alemã, coisa da Europa. No né? próprio norte do Brasil, né? A gente ainda tem muitas casas assim. Então, assim, eu fui para Curitiba, então você tem casas muito de madeira que é polaco, é alemão mesmo, né? Então, existe esse tipo de projeto, mas ele é uma questão regional, por questão de clima, por questão de disponibilidade de material, né? Hoje em dia, você vai falar assim, poxa, vou fazer uma casa de madeira. É super ecológico, porque a madeira você consegue reciclar. Só que daí fica mais caro, né? Então você utiliza um material que é mais barato e que está mais disponível na região, né? A gente usa muita casa de madeira no Amazonas, né? Por quê? Porque a madeira lá é abundante e como é que você vai fazer transporte se você não tem como transportar bloco? É muito mais complicado, né? Fazer uma casa de alvenaria. Então a gente tem que entender as realidades dos locais, né? E as por isso do clima, né? Isso, também, então que influenciam na arquitetura, né? Então é isso. Vamos seguir daqui, então. É direito de ir e vir do cidadão, né, gente? Mas essa lógica fica mais complexa com muros e barreiras, não é mesmo? Como seria, então, a realidade se não tivéssemos esse modelo de planejamento? O Matheus Andrade foi às ruas, incluindo um condomínio e um bairro, como eu disse, Santana, para mostrar essas realidades distintas para a gente.
No coração de São José dos Campos, o Parque Vicentina Aranha é hoje um espaço de lazer aberto à comunidade. Mas nem sempre foi assim. No século XX, como sanatório, era isolado por muros altos. Hoje, as grades ainda permanecem como um vestígio desse tempo, um limite sutil entre o espaço público e o medo da insegurança. Acredito sim que a maioria dos espaços públicos deveria ter menos muros ou ao menos uma conscientização maior acerca de que os muros não são uma divisão entre as pessoas que podem entrar nesses espaços de cultura ou não, como é o caso do Vicentina. Felizmente, acho que por enquanto a gente está com uma taxa muito alta de violência e os muros eles acabam trazendo uma certa segurança. Olha, eu não vejo necessidade de retirar os muros, né? E nem as grades. Eu acho que é melhor com o muro. Talvez a gente colocar uma barreira mais natural de plantas, de árvores, é muito mais bonito, além de melhorar a questão da cidade mesmo, ela ficar mais bonita e a gente quebrar um pouco de barreira, né? Porque essa barreira física não é bom para a gente, né? A gente ser mais livre para ir e vir nos espaços, principalmente se forem espaços públicos. O Vicentina Aranha é um exemplo de como os espaços urbanos podem evoluir. Você vê até um pequeno exemplo do Vicentina Aranha, que já tem uma grade maior, com aqui o Parque Santos Dumont, que já tem uma grade mais baixa. Então a gente está caminhando para esse convívio, né, mais orgânico na cidade. Então, assim, hoje em dia a gente já tem outras alternativas que a gente pode ter que facilite a remoção dessas grades, né? Por exemplo, uma boa iluminação, um sistema de controle de câmeras e também junto com a vivência da sociedade, né? Porque não adianta nada ter uma praça iluminada e aberta, sendo que ela não tem vida, né? Então as pessoas têm que também estar no espaço público e participar das praças para que não crie um lugar que seja um lugar com uma sensação de perigo, né? E essa mesma discussão pode ser encontrada em outras partes da cidade. Nesse condomínio fechado no bairro Aquários, na região oeste de São José dos Campos, as casas foram planejadas sem grandes muros ou portões. Uma proposta que valoriza a segurança compartilhada, a integração com os vizinhos e a paisagem. Você vê as crianças brincando na rua com mais tranquilidade, os pais têm essa maior liberdade de deixar as crianças irem no parquinho, etc., sem maiores preocupações. Então eu acredito que principalmente você morar no condomínio acaba sendo um fator segurança. Uma pessoa que está num bairro ali, às vezes um pouco mais periférico, ela quer estar muito fechada ali no seu espaço, até por essa sensação, né, de você estar num abrigo, né, você estar fechado ali na segurança da sua casa, assim, né. E os moradores confirmam. A ausência de muros favorece o contato entre vizinhos e reforça o senso de comunidade. A segurança, nesse caso, é responsabilidade compartilhada por todos. Eu morei quando mais jovem em um bairro murado, assim, a minha casa era murada. E eu sempre ouvi da minha família que não era interessante eu sair após um certo horário. Então, eu cresci um pouco com esse receio. Enquanto eu estou aqui dentro do condomínio, eu consigo ter essa um pouco maior liberdade. Mas essa não é a regra em todas as regiões da cidade. Nos bairros, o cenário é bem diferente. As casas são protegidas. Um modelo que ainda predomina em muitas regiões urbanas. É o caso de Santana, na região norte da cidade. Um bairro muito antigo, que trocou as suas janelas com vista para as ruas pelos muros e grades. Há mais de 60 anos, o Mauro veio para Santana a trabalho. Ele se lembra bem do tempo em que a segurança permitia uma convivência mais aberta entre os vizinhos. Faz mais de 60 anos. Por que você veio para cá? Eu vim para cá para trabalhar. Naquela época era mais seguro? Como é que era isso? Era mais seguro. Não tinha isso, essa ladrãozada, não. A bicicleta, deixar a bicicleta na rua, não tinha tanta cadeado nos cadeados, entendeu? Não tinha isso. Hoje não, hoje é um perigo. A maioria das casas aqui era com janela na rua. E se perguntar se ele tiraria os muros de sua casa hoje em dia, a resposta é clara. O senhor confiaria tirar o muro da sua casa, morar sem muro nenhum, sem portão? De jeito nenhum. São José, eu acho que tem tudo para estar bem ligado a grandes exemplos internacionais e muito da cidade inteligente que São José está buscando agora também vai favorecer isso. Muros, grades ou espaços abertos. Ainda não há um modelo único que defina a cidade ideal. Afinal de contas,
Cada local tem suas próprias necessidades e cada morador tem suas preferências. O desafio do planejamento urbano é equilibrar segurança e integração. Por fim, o urbanismo também revela o que somos, seres que buscam proteção e liberdade. Tá aí então, muito bom, obrigada, viu, Matheus? A gente também fez uma enquete, olha só, para 63% das pessoas é impensável imaginar uma casa sem muros, sem portões. Já era de se esperar, né? Sim. Eu também não arriscaria. Mas primeiro eu quero falar, a gente começou a reportagem falando do Vicente Aranha, né? E uma das entrevistadas comentou que, de repente, e tirando aos poucos, colocar barreiras naturais, né? De repente, algumas plantas e tal. Como arquiteto e urbanista, o que você acha? Em alguns outros locais, né, não estou falando especificamente de São José, já é utilizada essa técnica? Como arquiteto e urbanista, como que você avalia essa sugestão, essa possibilidade? É uma forma de mudança, né, também? Sim. Você pode usar diversos materiais. Você pode usar bloco, você pode usar ferro, né? Então você vai fazer um muro, você vai fazer uma grade, mas se você fizer vegetação, tem muitos tipos de bambu, tem um que chama bambuzinho, né? Mas o próprio bambu mesmo, ali no Vicente Aranha é impenetrável. O bambu é impenetrável, você não consegue passar ali, né? Agora o bambuzinho, ele já fica mais baixo, é harmonioso, é bonito e você pode utilizar, né? Mas a questão que eu entendi é que a gente tem que promover a interação, né? Então não substituir a grade por esse bloqueio, né? De ferro ou de concreto por planta. Na verdade, a gente tem que integrar, né? São José tem uma legislação interessante. A gente, eu como conselheiro no CMDU, né? Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, assim, sempre vem acompanhando essa discussão, né? E uma das propostas que é ativa, né, está em vigência, é a questão chama fachada ativa. E o que é a fachada ativa? Você tem um prédio em que alguns prédios antigos você tem o térreo que não tem nada, né? E agora não tem mais nenhum porteiro, né? Que ficou o porteiro eletrônico. Então fica aquele espaço de ninguém, é um espaço de nada. Então, quando você faz a fachada ativa, que você vai ter comércio, vai ficar aberta ali, que as pessoas podem ver, passar, né? Assim como tem alguns exemplos ali no Aquários. Então, assim, você realmente consegue integrar, né, a sociedade nesse espaço, teoricamente, particular, né? Então, a pessoa é convidada, naturalmente, ela é convidada a entrar, ela vê que ela pode entrar, né? E as pessoas se comportam nesse ambiente, né? Então, assim, não seria necessário, mas respondendo diretamente, sim, você pode trocar a grade por vegetação, por um outro tipo de material, né? Fica um senso de comunidade, a gente viu ali nos condomínios, né? E aí, mais uma vez, acaba refletindo também, virando uma questão social, né? Como a gente falou, nos condomínios não tem grades, portões, né? Tem os muros, você separando um terreno de outro, né? Mas assim as pessoas podem ir e vir mais livremente. Não é o que acontece nos bairros, né? Então, mais uma vez, essa diferença social também acaba interferindo, não tem como, né, Walter? Sim. Então, no condomínio, todos os condomínios é proibido construir um muro, né? Na parte frontal da casa. Então, daí o que acontece? Qual é o primeiro efeito? Se você está na rua e a rua tem 13, 11 metros de largura, você tem mais 10 metros, porque 5 de cada lado, que é o recuo frontal da casa. Então, a sua sensação ali, né, praticamente dobrou essa sensação de liberdade. Você tinha 11 metros, que é o arruamento, daí passou para 21, né? Então, sua visão vai muito mais longe, então essa sensação de liberdade. E isso acaba convidando, e uma pessoa aproxima,
né? Porque você vê realmente o vizinho chegou, o vizinho saiu, não é que você está vigiando ele. Naturalmente você está ali, as pessoas se veem mais. Porque se não abrir o portão, a pessoa entrou, fechou, acabou tudo, né? Então você tem a oportunidade de interagir, né? Eu sou uma pessoa otimista, então eu vejo isso como positivo. Mas tem pessoas que vão avaliar isso como ruim. Fala assim, eu vou chegar com a minha compra, a pessoa está me vendo, entendeu? Existe essa visão também, né? Mas para isso a pessoa pode fazer, a partir do recuo obrigatório, né? Ela construir uma garagem fechada e resolver de alguma maneira, existem soluções para tudo, né? É a questão do que a pessoa vai se adaptar, né? Sim, você falou desse conceito, a gente vai falar ao longo do programa, né, de que quanto mais pessoas ali na rua, quanto mais pessoas conectadas, né, poxa, o seu vizinho chegando, isso de certo modo vai criando uma segurança, né, porque é aquele senso de comunidade mesmo, as pessoas estão ocupando as ruas, é muito importante. A gente vai falar mais sobre este assunto no próximo bloco, fique com a gente porque é rapidinho. Estamos de volta com Diálogos e hoje a gente está falando sobre cidades sem muros. Você já se imaginou morando numa casa ali de rua sem muros, portões, ou num prédio, no seu condomínio, por exemplo, se ele não tivesse os portões, os muros ali separando a área de lazer, por exemplo, da rua? É um assunto, né, que muitas pessoas ainda têm o pé atrás. E é viável, né, gente, porque a gente tem a taxa alta de violência ainda. Queria voltar nesse bloco falando sobre o planejamento, né, que a gente falou um pouquinho no começo. O planejamento urbano, sobretudo, ele é fundamental para a gente pensar, né, nesses modelos de cidade futuramente ou não. Uma coisa que acontece muito em muitos locais é os bairros periféricos, né, além de serem cada vez mais afastados, muitas vezes acabam não estimulando ali mesmo o ir e vir das pessoas, né? Eu falo porque muitas vezes não tem uma escola, não tem um posto de saúde, padaria, esses serviços básicos para a população. Então é importante a gente reforçar mais uma vez esse planejamento, né, Walter, que ele é fundamental e até, repito, para que a gente possa pensar em modelos novos de futuro, né? Não tem como não pensar no planejamento, não só dos bairros, mas da cidade. Sim, sim. São José, como eu já falei, né, é uma cidade que o planejamento sempre esteve presente. A prefeitura é muito atuante e muito correta, né, em todas as suas ações. Para a pessoa começar um loteamento, então tem que aprovar, tem todo um trâmite para chegar e aprovar e começar um loteamento, né? São José teve um problema que ainda está em andamento, são as regularizações dos loteamentos clandestinos, coisas que existiram de uma época que não tinha tecnologia. Mas hoje em dia não se começa um assentamento irregular em São José, porque quando começa, a prefeitura já está fiscalizando e não permite. Por quê? Porque isso vai gerar um problema futuro. Então ela tem que agir antes que esse loteamento irregular se desenvolva, né? E São José tem diversos programas, né, de fornecimento de planta popular, ou a fila da habitação, a pessoa que não tem um imóvel, ela tem os parâmetros, ela se inscreve na prefeitura e solicita. E assim que for possível, dentro da fila lá, ela vai receber o imóvel dela, assim como vem ao longo dos anos, né? Mas um loteamento que começa, né, em uma região, já é prevista a área institucional, né, onde vão ser instaladas escolas, postinho, né? Mas isso vem com o tempo, porque não adianta eu começar um loteamento, tem uma casa e já tem uma escola. Não, né? Então, ele vai crescendo o número da população ali e assim que tiver o momento correto, vai ser instalada a escola, o postinho de saúde, né? O que é prioritário sempre é a questão do transporte, porque, assim, um loteamento, se ele vai existir, você tem que mandar infraestrutura de água, energia elétrica, esgoto, coleta de lixo, ônibus, né? Tudo tem que chegar lá,
né? Então, mas existe essa transição, né? E quando a pessoa está morando, vamos dizer, sozinha lá na periferia, ela vai fazer o muro dela por segurança, né? Então, naturalmente ela vai fazer isso porque a pessoa se sente segura, né? Mas a gente poderia começar a incentivar que as pessoas não construíssem o muro, os muros frontais, né? Pelo menos os muros frontais. Mas para isso você tem que oferecer segurança. Então como é que a pessoa vai se sentir segura para topar essa ideia? Então a gente fica nesse dilema, né? E é um desafio que uma hora que eu sugiro que aconteça, que seja viável e que se torne realidade, né? Sim, você falou dos muros, inclusive a gente tem uma pesquisa aqui, pessoal, olha só, que foi divulgado pelo jornal Vale em parceria com a Agile Pesquisas, que apontou que 54% dos joseenses não se sentem seguros, né? Tem receio de serem assaltados aqui pelas ruas da cidade. Aí, mais uma vez, a gente volta, né? Uma questão, sim, de planejamento urbano, mas também de segurança e outras políticas públicas, né? A segurança pública, ela é um assunto que sempre está em pauta, inclusive em processos eleitorais, né? Um assunto muito cobrado pelos eleitores, falado também pelos candidatos. Aí eu trago até o exemplo de São Paulo, né? A gente tem um problema muito sério lá no centro de São Paulo com a Cracolândia, né? Foram construídos muros, barreiras ali para facilitar o acesso, também dar uma sensação de segurança a mais para os comerciantes ali locais que foram amplamente atingidos. Mas será que realmente resolve, né? Aí é o que a gente fala, são muitas frentes envolvidas, né, Walter? Sim, então, a questão da saúde pública, que eu falo assim, a Cracolândia é uma questão de saúde pública, né? Você tem que pensar nas pessoas que estão lá e nas pessoas que não estão lá. Então, de repente, essa solução foi uma solução emergencial para conseguir conviver e que tenha, cada lado tivesse sua tranquilidade, né? Não, eu não sou a favor... Mas que não resolve, né? Isso, assim, não resolve. Uma forma de maquiar ali os problemas. Igual a gente teve no Rio 2016, né? Também a construção de alguns muros, assim, na passagem, mesmo para facilitar a passagem de turistas, né? Que tampavam algumas comunidades. É uma forma de você maquiar ali o problema, né? Porque não traz solução, pelo menos a médio e longo prazo, né? Sim, então, essa é uma questão que nós temos que é cultural, né? E o poder público, ele tem que agir conforme está previsto nas leis. Ninguém pode fazer arbitrariamente tomar uma decisão, vamos dizer, falar, tem a Cracolândia lá, vou tirar esses usuários daqui e levar para outro lugar. Você não pode, porque a pessoa tem o seu direito, ele é um doente, né? Então ele tem que ser tratado. Então como é que eu vou abordar essa situação, né? Atualmente o nosso ex-prefeito aqui, o Felício, que é o atual vice-governador, está fazendo um trabalho excelente lá em São Paulo, né? Tanto que até saiu em matéria de revista aí, nos jornais, né? Do que estava acontecendo, que realmente diminuiu a Cracolândia. Tem os chamados muros invisíveis, né? É um assunto muito amplo que dá margem para vários outros assuntos ali atravessados. Essa questão dos muros, a gente tem de tomar cuidado também para não virar uma segregação social, né? Sim. Vale lembrar que não há em todos os casos, mas também tem muito disso, né? Então, mais uma vez, né, esse muro para quê? Em muitos casos pode ali estar restringindo o acesso, o ir e vir de pessoas menos favorecidas, por exemplo, que moram em locais mais distantes, em comunidades. Isso, então, essa segregação, a gente pode falar, existe a muralha da China, existe o muro de Berlim, existe o muro dos Estados Unidos com o México, existem vários tipos de muros, né, que são, na verdade, divisores sociais mesmo, né. Em questão ao muro em relação o muro de uma casa de bairro, uma casa numa rua aberta, é uma questão de segurança, né. O muro do condomínio também é uma questão de segurança para quem está dentro do condomínio, né? Quem está do lado de fora pode achar que é uma segregação,
Não é essa a visão que as pessoas têm, né? Mas essa pessoa que está dentro do condomínio, ela paga a sua segurança particular, né? Quem está fora não tem isso, por isso que eu questiono. Eu falei assim, puxa, todos têm direito à segurança, então é uma política pública, né? Então como é que a gente atinge esse grau de segurança que não faça mais sentido você morar num condomínio, entendeu? Porque você fala assim, pô, por que eu tenho que entrar dentro do muro para estar na minha casa, né? Então, então isso afeta todo mundo. Então, se eu me sentir seguro no lado de fora, então eu não vou precisar de muro, né? E esse muro de condomínio, todo mundo pode. Você pode entrar em qualquer condomínio. Você chega lá e fala, eu quero dar uma volta aqui dentro. Você mostra o seu RG, você identifica, você pode andar, né? Mas faz você ter que dar voltas, né? Às vezes, assim como tem a Petrobras aqui, que ela ocupa um espaço, você tem que dar a volta para... Você não pode passar por dentro da Petrobras, mas é uma questão de segurança, de risco de vida, né? Você chega num condomínio, você tem que dar a volta por ele para passar para o outro lado, né? Então, isso realmente, se a gente fala do ir e vir, né? O condomínio acaba dificultando esse ir e vir, né? Mas ele, por outro lado, ele garante segurança para quem está lá. É direito? Sim, né? Então, está tudo dentro da lei, então por isso que está tudo aí, né? Mas eu imagino que seja possível a gente rever, não questionar o que existe, porque o que existe é fruto da evolução, da situação, chegou onde está. Mas eu sempre penso assim, no que vai ser feito. Então, vamos dizer, toda a parte que ainda vai ser urbanizada, da Zona Leste, aqui a gente tem a tendência de juntar Jacareí até Aparecida, né? Então, como é que você teria isso com qualidade e com segurança, né? Então, onde vai ser um bairro novo, não importa onde que vai sair, porque ele não tem que sair do mesmo modelo que já existe, né? Então, esse bairro novo a ser construído, que eu falo assim, a cidade a ser construída já pode estar num outro formato, mas para ela estar num outro formato, eu tenho que dar condições. Então, como você falou, puxa, se eu der segurança, né, eu não preciso fazer muro, né? Sim. Pessoal, a gente está acostumado com uma realidade aqui em São José dos Campos, uma realidade de cidade, né? Mas em outros estados brasileiros e até mesmo em outros países, a gente tem uma dinâmica muitas vezes diferente e que funciona. Quem vai falar para a gente sobre este assunto é a professora de Geografia e Planejamento Urbano, a Sandra Costa. Então, Dani, quando a gente fala em dinâmicas diferentes, obviamente isso é algo que é intrínseco à natureza dos lugares, né? Então, uma cidade, cidades diferentes numa mesma região, elas possuem dinâmicas muito diferentes. A gente olha, por exemplo, no Vale do Paraíba, São José dos Campos e Jambeiro, por exemplo. São próximas, mas possuem dinâmicas totalmente diferentes. Então, uma dinâmica que eu acho importante chamar a atenção é, por exemplo, né, como a gente está caminhando aqui nessa matéria, sobre as cidades muradas, cidades com muros no Brasil e em vários outros países que possuem problemas estruturais muito sérios, né? A busca por localidades muradas, né, é muito comum, mais comum do que a gente imagina, e obviamente o setor imobiliário ele acaba conduzindo o usuário da cidade, o cidadão de uma forma geral, né, para a ideia de que você viver entre muros é a solução mais segura. Mas o que a gente observa, né, falando dessa natureza diferente das cidades, é que morar entre muros no Brasil é algo bastante usual para uma determinada classe social. Mas, se a gente olhar as cidades europeias, esse não é um padrão urbano característico. Pelo contrário, as cidades europeias elas evitam ao máximo esse viver enclausurado, né? As cidades americanas também,
apesar de existirem os subúrbios, que também é um outro processo de ocupação urbana muito típico, né, criação dos subúrbios, mesmo nos subúrbios é muito difícil encontrar cidades muradas ou bairros murados. Aliás, as cidades americanas há uma tendência histórica daquilo que eles chamam de negação do lote e não existir muro nem delimitando terrenos, né, terrenos particulares, que dirá muros, né, cercando loteamentos, por exemplo. Então, sem dúvida nenhuma, a dinâmica urbana ela é muito diferenciada. Então, alguns processos que são muito usuais em determinados países, em outros isso nem passa pela cabeça dos dirigentes permitir determinados tipos de ocupação, né? E ainda tem um detalhe que é o próprio problema da mobilidade, né? Também construir cidades que sejam acessadas de maneira democrática, ou seja, com transporte público eficiente, é algo que é perseguido, mais uma vez, por muitas cidades europeias, né? A gente está falando de cidades europeias, estamos esquecendo das cidades asiáticas, que também são exemplos de mobilidade urbana. Estou falando tô trazendo a questão da mobilidade urbana, porque isso é muito forte, tanto que o investimento, pra vocês terem uma ideia, né? As pessoas que trabalham em Tóquio, elas conseguem morar até 500 quilômetros de distância e ir e vir diariamente ao trabalho por causa do sistema realmente de mobilidade que é bastante eficiente e permite esse morar longe. Então, assim, eu estou aqui falando sobre vários contextos no sentido de mostrar que realmente essa situação das cidades é muito diferenciado de lugar para lugar dentro de um mesmo país, que dirá entre países. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com Diálogos, hoje falando sobre cidades sem muros, e quem está aqui comigo no estúdio é o arquiteto e urbanista Walter Brant. Walter, tem um conceito de uma arquiteta e urbanista muito famosa, que é a Jane Jacobs, que ela usava o termo olhos da rua, né? Que, ou seja, é uma sensação ali de segurança trazida pela vigilância natural, né, dos olhos das pessoas. Por isso que a gente falou, quanto mais pessoas nas ruas, as pessoas sendo incentivadas, isso traz essa sensação de segurança. Queria que você falasse um pouquinho disso na nossa realidade atual. E aí, um paralelo. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente tem câmeras de segurança por toda parte, de reconhecimento facial. Aqui em São José dos Campos, inclusive, são mais de 1000 câmeras pelo CSI. Então, hoje a gente pode dizer que esses olhos são as câmeras, né? Também, claro. Sim. Então, a Jane Jacobs, aí, que eu me lembre, o que ela fala? O que são os olhos da rua? Ela quer promover as relações sociais, né? Então, que uma pessoa cuida da outra, né? Então, ela tá vendo ali, ela está participando da comunidade. Então, a pessoa, uma artesã, ela está vendendo um produto, ela deixa o produto dela exposto ali, então ninguém vai mexer, porque a outra pessoa do lado está vendo, está tomando conta, um tomando conta do outro, entender essa questão do coletivo, né? Que existe o meu, o seu, existe o nosso, né? Uhum. Então, o produto pode ser seu, mas a sua atividade, ela é nossa, ela faz parte do conjunto ali, né? Então, nesse sentido, eu posso falar, o mercado municipal é uma coisa bem
que são várias barracas, são vários proprietários. Então, acontece bastante isso, essa interação, né? De um conversa com o outro, tá ali, fala com o cara do outro lado, né? E tá passando, tá tomando conta, tá olhando. Então, são essas relações sociais. Né? Esse senso de comunidade, ou num bairro menor, né, ou então entre as pessoas da mesma rua, uma coisa que a gente tinha, né, e foi se perdendo. Hoje, em cidades menores, ainda é possível ver esse formato, né, mas a gente foi perdendo ao longo dos anos. Então, eu atribuo isso, na verdade, à evolução tecnológica, na verdade, ao aumento do número de veículos, juro para você. Porque o veículo... Quando a pessoa brincava na rua, quando eu mudei para São José, eu morava no Satélite, e o Satélite era o último bairro, o Satélite era a periferia, né? Não tinha bosque, não tinha nada. Então, assim, existiam poucos carros lá, então você conseguia brincar na rua. Hoje, a rua, meu escritório é lá, né? Passa muito carro. Não dá tempo da criança brincar porque logo vem um carro. Né? Então, assim, a pessoa não vai ficar num espaço que não é ideal. Né? Então, para isso, promoveram as praças. Né? Então, mas esse senso de comunidade, né, também afastou, porque a pessoa vai conversar, passa, faz barulho, então começa a não fazer sentido. Como é que você vai ter relação de vizinhança na Avenida Paulista? Deixa eu fazer uma analogia aqui diferente. Mas em lugares que são, a gente fala que a densidade é menor, né, que tem menos pessoas, essas pessoas tendem a ser mais próximas. E isso acontece. Eu vejo isso no bairro do Interlagos, por exemplo. Né? O Interlagos, aqui em São José, é um lugar que isso ainda permanece, porque ali não é caminho só vai lá quem mora lá. Então, não é um lugar de passagem. Então, as pessoas tendem a se conectarem mais, né? No conceito da Jane Jacobs aí. A questão do olhar a cidade também, você falou das câmeras, a gente tem aqui 1000 câmeras, mais de 1000 câmeras. É questão de segurança. Né? Esse controle, esse tipo de você ver a cidade, sentir, pegar informações da cidade através dessas câmeras. Né? Então, assim, parece que ela só funciona quando acontece um roubo, um acidente, uma perseguição, que as câmeras vão funcionar. Mas elas têm inúmeras funções. Né? Então, o reconhecimento facial, essas coisas, essas tecnologias têm que ser incorporadas e essa possibilidade, essa informação entrar para a legislação. Né? Quando ela entra na lei, daí o poder público pode atuar porque já está previsto ali. Né? Então você vai ter um resultado urbanístico diferente. Né? Sim. Você citou das crianças, né, desse brincar na rua. Como que a gente também está se planejando? Porque a gente fala um bom planejamento para que as pessoas também possam ir e vir e tenham mais qualidade de vida. Mas a gente precisa pensar também nas cidades para as crianças, né? Eu lembro que eu li uma matéria, até estudando aqui para o programa, de uma brasileira que citou um pouco do exemplo do Japão, de algumas cidades onde as crianças pequenininhas, gente, nas creches mesmo, ficavam sob um muro baixinho. A gente até viu no exemplo da reportagem do Parque Santos Dumont, que ali tem um muro bem baixinho, né? Que lá também é assim. Aqui, eu acho impensável, né, a gente imaginar essa realidade, mas como que a gente está pensando também essas cidades para as crianças, para a qualidade de vida, para a gente incentivar essa interação também entre elas, né? Uma coisa que a gente precisa pensar não só para os adultos, mas para esses adultos do futuro, para as crianças de hoje. Sim, esse tema, posso falar, é a inclusão, né? A inclusão que teve tanto para pessoas com necessidades especiais, né? Você pode pensar em idoso e em criança. Então, às vezes a gente fala assim, o Japão já está na frente, né? Realmente já está na frente. Então, aqui a gente tem situações que a criança já é pensada, né? E você não consegue resolver tudo, né? Mas já estão pensando nisso. A gente chama, tem a escala humana, tem a escala urbana, tem a escala da criança ali, então, porque o brinquedo para faixa etária é diferente, né? Então,
se você conseguir, quanto mais você incorporar, não só as crianças, né, você conseguir fazer a cidade pensando em todos os tipos de usuários que você vai ter, então você vai ter uma qualidade melhor. Mas nunca a gente vai conseguir ser 100%, né? Isso aí, né, às vezes você tem, eu vou dar um exemplo aqui, aquele elevador que você digita o andar que você vai, né? Ele funciona para a maioria das pessoas, mas uma pessoa de baixa estatura, uma criança, às vezes ela não consegue acertar o botão que está mais alto, né? Mas existe anão, né? Ou deficiente visual, existem situações que a pessoa não foi incorporada ali, então, mas tende a se resolver de alguma maneira. Você pode falar assim, entrar no elevador e falar, eu quero ir por 13º, e ele leva você, então, comando de voz. Mas ele fala, a pessoa é muda, então, sabe, como é que você vai resolver todos? Não tem como você resolver tudo, mas hoje em dia tudo é muito pensado, né? Essa questão, de novo, dessa socialização, e cidade sem muros, vamos dizer, o Vicentina, ele tinha um muro e trocou por grade. O Parque Santos Dumont, ele tem uma grade baixa. Agora foi entregue, os parques que tem aqui, o Parque Ribeirão Vermelho, o parque aqui do Alto Santana, Alberto Simões, e agora a Praça Verão foi entregue no Jardim Morumbi. A Praça do Morumbi não tem grade, nenhuma, é uma praça, né? Agora, os outros parques, eles têm grade baixa, assim como o Santos Dumont. Não tem grade alta. E as pessoas respeitam, né? Então, assim, não é necessário o muro. Então, a prefeitura já faz a parte dela, né? E a sociedade aceita, né? Então, isso, a minha pergunta é, quando será que a população vai chegar, incorporar tanto isso, ter segurança e falar assim, eu não vou mais fazer muro. Entendeu? Não vou mais fazer portão. Então, porque, como eu falei, não é obrigatório você fazer muro e portão. As pessoas fazem por segurança. Então, mas se ela sentir que não precisa, nossa, significa que a segurança pública atingiu o seu nível, seu limite. Não só muros, grades, né? A gente vê cercas elétricas, muros cada vez mais altos também, principalmente em determinadas regiões da cidade. Isso passa por um processo, mais uma vez, né, de segurança, políticas públicas e também da educação, né, da população como um todo. Rapidamente, a gente pode esperar mais o quê? E eu acho interessante a gente reforçar também que é importante a população participar, né, desse desenvolvimento, desse planejamento das cidades, né, participar ativamente também, estar ciente, estar por dentro disso tudo, porque são elas, somos todos nós que vamos usufruir, ir e vir nesses espaços, não é mesmo? Sim, então, o que eu posso falar para a população é participar de quando a prefeitura chama, do planejamento urbano, do plano diretor, né? Teve essas semanas passadas aqui, teve reuniões de alteração do plano diretor. E você tem ali, sei lá, 300 pessoas, né? Uma cidade de mais de 700 mil habitantes, né? Na faixa de 700 mil habitantes, são poucas pessoas por sessão que você tem isso. Então, não está ainda incorporada, a pessoa não sente que ela pode participar, porque para mim essas audiências deviam tem que ser feito no estádio, entendeu? E não, é feito ali na casa do idoso e tal. Então, por quê? Porque o número de pessoas que vai participar é pequeno, mas todos podem participar, porque assim, nada é imposto, né? Tudo vem de resultado dessa reunião, né? Dessas reuniões, audiências públicas, passa pelo CMDU, onde nós, né, eu, os demais conselheiros, representamos a sociedade organizada, né, e damos nossa opinião, né, para as políticas públicas que vão ser implantadas. Então, assim, a população já participa, mas ela deveria participar muito mais. Ela deveria saber que está participando, porque tem gente que só fala assim, reclama, e como se que ela não fosse permitida a participação dela, mas não é. Né? É a participação. Talvez a ideia da pessoa não é acolhida naquele momento, mas ela expôs, ela tem o direito de expor a sua ideia. Né? E como a gente vive numa democracia, as ideias mais votadas é que são aceitas. Né? Então, às vezes, a minha ideia não é nem a sua, mas a de outra pessoa é aceita. Então, né, é o consenso que a gente tem que respeitar.
Gente, eu também conversei com a professora de Geografia e Planejamento Urbano, a Sandra Costa, sobre futuro. O que a gente pode esperar para que as pessoas elas possam ir e vir com mais tranquilidade, ter qualidade de vida e também como que as crianças podem desfrutar das cidades do futuro. Essa pergunta, Dani, é bastante interessante porque, assim, é muito difícil a gente pensar nas cidades daqui a 30 anos, né? Principalmente considerando a velocidade das transformações tecnológicas. Mas, quando eu olho para trás, né, eu me vejo lá nos anos 80, quando eu ainda era aluna de graduação, e pensava o que serão as cidades no século XXI. Né? Mudou muito, obviamente, mas ainda mantivemos, ao menos no Brasil, uma série de problemas que existiam lá na década de 80 e que tornavam as cidades espaços não tão democráticos quanto gostaríamos que fossem, né? Então, se a gente, o que a gente tem observado em termos de discussões, né, e proposições acadêmicas e debates na área científica, as administrações públicas, de uma forma geral, elas vão buscar realmente cidades que tenham mais qualidade de vida, e quando eu falo qualidade de vida, eu estou me referindo à qualidade do ar, facilidade de deslocamento, habitações para todos, habitações dignas para todos, um meio ambiente saudável, e isso, a gente chegar neste nível de cidade, não é algo trivial, mas também não é impossível. Isso já é realidade em vários países, cidades realmente que estão buscando novas formas de vida ou de viver para os seus moradores, para os seus habitantes. Então, cidades realmente inclusivas em todos os sentidos, né, que sejam acessadas facilmente por todos, sem depender do transporte individual. Isso seria a cidade dos sonhos, né? Uma cidade que te retirasse o transporte individual do seu dia a dia, pelo menos predominantemente. Cidades mais verdes, essa é uma outra busca, porque isso tem a ver com qualidade do ar, qualidade de vida. Então, cidades mais verdes, com espaços públicos que sejam acessados por todos de maneira rápida, fácil, que permita realmente um lazer inclusivo mesmo, né? Isso também já é realidade em várias cidades europeias e também asiáticas. A gente não pode esquecer nunca da Ásia, porque a Ásia tem exemplos urbanos muito interessantes, né? Que a gente não pode deixar isso de lado. E aí você falou, Dani, das crianças. Quando a gente fala em cidades com qualidade de vida, cidades que tenham programas de mobilidade muito bem pensados, e inclusivos, a gente fala, não vou nem falar da questão do emprego, né? Mas a gente está falando muito mais do dia a dia da cidade. Então, cidades com parques que possam ser acessados pelas crianças, escolas muito bem localizadas, com lazer infantil, e que realmente faça com que a criança ela deixe de ser esse cidadão caseiro e recluso, né, que trabalhe, que fique o dia inteiro numa telinha, ou no celular, ou no tablet, e possa realmente experienciar a cidade plenamente. É o que realmente a gente tem que buscar, né? A gente sabe que essa forma de viver, né, que se estabeleceu para as crianças tem causado danos muito elevados às crianças, e danos emocionais, danos de aprendizado, e realmente a gente tem que buscar exemplos que realmente façam diferença na vida dessas crianças. Então, cidades que sejam realmente mais verdes,
que permita a criança, por exemplo, um jovem de 10 anos poder andar sem medo de ser atropelado, sem medo de ser assaltado, que possa ir na casa do seu amigo sem ter que cruzar barreiras físicas, né, como muros, né? Seria o melhor dos mundos, sem dúvida nenhuma, Dani. Como arquiteto urbanista, você acha que a gente está caminhando, que é possível? Vamos falar a nossa realidade de São José dos Campos, a gente ir construindo uma sociedade com cada vez menos muros, e a gente espera que sejam em todas as regiões, né? Não só em áreas de classe média alta, que outras áreas também consigam, né, ter essa realidade. Sim, eu acho isso, é isso que eu espero, né? Que a gente evolua como sociedade, que a gente respeite o que não é meu, né? O que não é da gente, a gente tem que respeitar, né? E ajudar a ter essa segurança que é coletiva, né? Se a gente chegar num nível de materialidade social, que a gente pode ter isso, né? Que a pessoa perdeu alguma coisa e quem achou vai tentar achar o dono, e isso é possível, né? A gente sempre vê coisa falando de Japão, né, outros países que isso acontece. Então, assim, por que não pode acontecer aqui, né? Aqui ainda vale, achado não é roubado, né? Não importa o quê. Então, a gente tem que mudar esse conceito e pensar mais socialmente, né, para a gente ter uma sociedade boa para todo mundo, né? Boa, segura, e eu acho que a gente caminha para isso. Como eu falei, eu sou otimista, né? Tem gente que pode discordar, então tudo bem, né? Talvez nessa geração não, mas a gente espera que as próximas, pelo menos, né, as crianças de hoje consigam, né, viver numa sociedade mais segura, com cada vez menos muros, sejam eles invisíveis ou então aqueles, né, de fato, que a gente encontra de concreto, as grades. Walter, obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Tá joia, Dani. Pode chamar quando precisar. Pessoal, o Diálogos fica por aqui. Para rever este programa na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube, o youtube.com/tvcâmara-sjc, além dos nossos canais 12.3, 7 da NET e o 9 da Vivo. Eu quero agradecer em especial a nossa equipe de Libras, que esteve com a gente durante todo o programa, e não só no Diálogos, em toda a programação da TV Câmara de São José, que sempre preza pela acessibilidade, não é mesmo? Com conteúdo 100% traduzido em Libras. Semana que vem, vocês já sabem, a gente está de volta novamente a partir das 4 da tarde. E eu espero vocês. Até mais!